Olá, amigos. Estaremos falando do progresso, estaremos falando das dificuldades, estaremos falando do homem como um cidadão, como um chefe de família, como ser humano que todos nós somos. O objetivo é exatamente estarmos numa relação contínua de que vocês poderão também nos auxiliar. Desta forma, então, não poderíamos deixar de começar esse trabalho falando daquilo que nos compete, do resultado das ações humanas. Muito nos queixamos devido desconhecer os fatos que nos cercam, por não termos dado a devida atenção às coisas importantes, sem que sejam as condições materiais. Isso mesmo, devido a esta condição material que acabamos por nos desinteressar por outras circunstâncias. Somos desviados pelas próprias buscas. Andamos às cegas, sem o devido exame das nossas ações. Isso parece ser uma grande verdade que a gente acaba aqui por descobrir no decorrer da nossa conversa. Ficamos certamente seguros com os valores que nós constituímos para as nossas vidas, começando exatamente no processo de educação que nós recebemos, somado a esses conhecimentos que nós adquirimos ao longo da nossa vida. Mas não a examinamos e não sabemos se essas crenças ou esses conceitos eles são ideais, se essas escolhas realmente são lícitas. E é onde tudo começa. Tudo isso vem da condição de escolha que se faz em vista do momento. E esse momento pode ser provido de um impulso, de um excesso de segurança, da impaciência, da fúria, do rancor. E essa ação chama-se livre-arbítrio. Recebemos essa condição para que pudéssemos ser libertos. Usarmos da inteligência, do raciocínio, da lógica, dos conhecimentos adquiridos, mas nem sempre é isso que se vê. No mais das vezes, são as imperfeições que acabam por dirigir as nossas ações. E é onde o insucesso e os problemas começam. Então, entendemos que as nossas ações são, na realidade, a soma dos valores ou crenças que nós constituímos, podemos até chamá-los de preconceitos, o livre-arbítrio e as imperfeições. Muito bem. Quando tudo começa a dar errado, vamos em busca de achar um culpado para aquilo que não conseguimos alcançar. Buscamos o pai, a mãe, o irmão, o amigo, a inveja, o chefe que persegue, enfim, alguém que possa ser responsável pelo nosso insucesso. Por anos a fios, ficamos nessa mesma condição, de que não somos os culpados, e vamos acumulando os insucessos e os problemas. Essas condições estão recheadas de vícios. Vícios que estaremos falando mais tarde, como indolência, comodismo, escapismos, orgulho, vaidade, não ter pressa, de que não precisamos nos modificarmos nunca em absolutamente nada. Somos perfeitos. São os outros que nos cercam que são ruins, invejosos, medrosos, que não sabem arriscar ou proceder e muito menos decidir. Se queremos viver melhor, evidentemente precisamos minimizar os nossos problemas. Se nós já não aguentamos dar mais tantas cabeçadas, se não suportamos tantos insucessos e problemas, precisamos examinar melhor alguns desses momentos, algumas dessas ações. Quando apelamos às orações, começamos a perceber que precisamos de ajuda,
que não somos tão capazes assim de andar por si só. Começamos a buscar observar melhor as nossas próprias ações, pois chega um momento em que sabemos que são muitas as coincidências onde todos estão sempre errados e nós sempre certos. Mas os resultados continuam sendo negativos. Já não temos mais forças de continuar na mesma condição. Então começamos a ficar mais atentos às próprias ações. Começamos a perceber por que fazemos determinadas coisas, porque outros fazem outras tantas que nós não teríamos condições ou coragem de fazer, como crimes, assaltos, corrupções, estupros. Vejo que o livre-arbítrio e a livre escolha é o ponto de origem. O produto das escolhas são, para nós, no mais das vezes, insucessos, fracassos. No estudo, não tirei melhor nota. A namorada me deixou. Meus pais suspenderam a mesada, ou o chefe me mandou embora. É o momento de começarmos a examinar isso melhor, de uma forma mais arrazoada, dar melhor forma às nossas escolhas, embasá-las melhor, e para tanto é preciso modificar os meus valores, com isso as minhas crenças. Não existindo fatalidade, ou será que existe? É algo que precisaremos examinar mais à frente de uma forma detalhada. Seguindo com os pensamentos, quando examinamos nossas vidas, conseguimos avaliar o que nos foi dado. Vamos pensar, voltar um pouquinho no tempo. Tivemos uma educação saudável, pode não ter sido a melhor das educações, mas foi o que os nossos pais puderam nos dar. Usando dessa lógica, essa educação não nos conduziu a produzir más ações. Foi, na realidade, o fruto do que eu sou que me faz agir desta forma. Fruto, talvez, de não ter aceito a essa educação que me foi dada, ou que não me servia, ou até mesmo de não aplicá-la. Me deparo, então, com um pensamento associando esse raciocínio, e a frase ouvida diz: eu não sou o que penso ser, mas sou o que penso. Quem nos afirma isso é o filósofo William James. Nos parece muito lógico, devido a vivermos pensando que somos capazes, que temos convicção para fazer dar certo, mas os insucessos e os problemas nos dizem que não pensamos corretamente. Então, somos uma outra pessoa. Muito bem. Então, preciso saber, mediante a esse raciocínio, a essa lógica, o que eu penso. E então descobrirei quem, na realidade, eu sou. E, consequentemente, saberemos por que nós erramos tanto. Ora, se isso começa a ser uma lógica para mim, certamente que em determinadas situações, então, os acontecimentos não são o meu destino, mas sim o resultado do que eu sou, do que eu penso. Pois sou eu quem escolho. Eu me deixo arrastar pelos impulsos, eu me deixo enganar. E se acaba se tornando minhas escolhas. E fundamenta, evidentemente, o momento em que eu preciso tomá-la e produzir, então, um direcionamento. Veja que interessante. Então chegamos à conclusão de que precisamos nos educar. Mas não é mais o pai e a mãe, mas agora a própria vida, os insucessos que nos direcionam às mudanças. Agora, de forma
conscientes, sentimos na pele a necessidade de modificar as nossas ações, o nosso comportamento, de minimizar as nossas imperfeições, e com isso teremos certamente melhores escolhas. Está chegando a hora de usarmos melhor o nosso intelecto. A educação deverá ser objeto de nossa atenção doravante, porque entendemos que é pela educação, muito mais do que pela instrução, de que nos transformaremos. Será através de novas ações e melhores embasamento das nossas escolhas é que modificaremos o nosso processo. Transformaremos os insucessos em sucessos. Descobre-se, então, que cabe à educação combater as más tendências. É bom lembrar, então, que isso terá efeitos importantes no decorrer das nossas vidas, se traduzirá em progresso devido à melhoria das nossas ações. Quando nós estivermos muito mais atentos ao que nós pensamos antes de agirmos, ou melhor, antes de reagirmos e passarmos, na realidade, agirmos de uma forma razoada, sensata, quando nós examinaremos de uma forma mais profunda todas as condições que aquela escolha necessita. Então, vamos descobrir que essa mudança, essa melhoria vai um pouco além de nós mesmos, porque seremos parte integrantes da melhoria da sociedade, guardadas as proporções mediante ao que nós nos modificarmos, porque nós somos uma célula dessa sociedade, e ela se melhorará na medida que nós também nos melhorarmos. Não vamos esquecer que a mudança, a melhoria, traduzido em progresso, e esse progresso geral é a soma de todos os progressos individuais, inclusive o meu e o seu. Agradecemos, amigos, esta oportunidade. Estaremos falando na semana que vem dessa melhor forma de embasar. Estaremos examinando um pouquinho mais de perto a questão dos vícios, Estaremos medindo melhor o que são deveres, o que são direitos, para que a gente possa ter sempre uma ação arrazoada, equilibrada, e que possa, se não trazer o sucesso, possamos minimizar os nossos equívocos. Aguardamos então os nossos amigos que possam trazer as suas sugestões, críticas, problemas, dificuldades, e estaremos sempre examinando isso de uma forma conjunta para que então esses esclarecimentos possam abrir, não nos tornar os donos da verdade, mas possa alargar os nossos horizontes, aonde as nossas ações sejam melhor embasadas. Um grande abraço a todos, até a semana que vem.